Um dos problemas que eu vejo com relação ao entendimento daquilo que nós chamamos de cultura chinesa é com relação à sua linguagem e a essa adequação dessa linguagem para o entendimento fora da China. Eu digo isso porque os primeiros tradutores da cultura chinesa foram os religiosos que para lá foram e que se apoiaram muito na cultura grega para traduzir ideias que eram eminentemente chinesas. E com isso trouxe uma suspeição de muitos outros, aqueles que não seguiam uma determinada linha religiosa, principalmente dentro de uma visão mais iluminista, de que o pensamento chinês era muito exótico, para não dizer excêntrico, e isso levou a uma suspeita natural com relação à profundidade e até à seriedade desse tipo de cultura. Parecia muito interessante, parecia muito, como eu disse, exótico, mas não necessariamente com aquela profundidade filosófica que os nossos pensadores se habituaram dentro de um pensamento como o pensamento grego. No entanto, percebemos que depois de muitos séculos, eu acho que inclusive é inaugurado por pensadores como Jung, mas temos outros também que começaram a estudar seriamente a cultura chinesa, perceberam que havia necessidade de uma transformação de linguagem, inclusive para os clássicos, mais que inclusive, principalmente. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente se baseia em clássicos chineses para que possamos nos familiarizarmos com o pensamento chinês. No entanto, é necessário que haja uma mudança de linguagem para que possamos entendê-la, essa cultura, de maneira equivalentemente profunda, como, por exemplo, desfrutamos da cultura grega, que é a base da nossa cultura essencialmente. Então, com isso, é interessante observar como professores como o professor Roger Ames, lá do Havaí, e tantos outros professores, eu gostaria de citar também o professor François Julian, de Paris, lá da França, que fazem esse trabalho de maneira, diria, brilhante, porque conseguem, assim, trazer essa seriedade e a profundidade da cultura que hoje pode ser usufruída por muitos. Só para você ter uma ideia, o professor Pei Mini, ele publicou num blog do jornal New York Times um artigo que foi muito elogiado e muito lido, chamado Kung Fu for Philosophers. Então, quer dizer, Kung Fu para filósofos. E ele que é filósofo, inclusive de formação, ele é professor de uma universidade americana, ele coloca numa linguagem acessível e profunda o suficiente para que possamos entender o advento do Kung Fu, que é, por si só, algo que diria até caricato nos dias de hoje, a partir do momento que você vê que este termo ficou conhecido por todos nós através dos filmes de artes marciais e daquela série com David Carradine, como ator principal, Kung Fu. Então eu penso que cada vez mais nós teremos essa possibilidade. Aliás, eu queria, para finalizar, dizer algo interessante. O professor Ni, ele pontua que o termo Kung Fu poderia ser a interface que pudesse permitir esse entendimento entre as diferentes culturas, particularmente a filosofia grega com a sabedoria chinesa. Eu acho isso muito interessante e talvez eu acho que esse seja o grande atrativo para todos nós que gostamos de pensar no sentido de integração dessas diferentes culturas.